Sabe aquele pão perfeito, douradinho, super fofinho? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no segredo por trás dele. E não é mágica não, é pura ciência. Uma ciência incrível que transforma ingredientes super simples em algo espetacular. É uma coisa para se pensar, né? Como é que uma massa, que é densa, às vezes meio grudenta, de repente vira um pão super leve, todo cheio daqueles buraquinhos, os famosos alvéolos? Então, é exatamente essa pergunta que a gente vai desvendar hoje. E olha só, essa transformação é o coração, é a alma da panificação. E pode acreditar, não tem nada a ver com mágica, por mais que pareça. É um processo fascinante, pura ciência. Bora mergulhar nesse universo? Então, para começar, a gente precisa entender o básico. Quais são as forças meio invisíveis que estão trabalhando ali? O que de fato faz a massa crescer e ganhar todo aquele volume? Bom, basicamente, tem três coisas que fazem uma massa crescer. O vapor, que a gente vê muito em massa folhada, por exemplo. O ar, que é batido em merengues e outras misturas. Mas para o pão, o nosso herói, a estrela do show, é o dióxido de carbono, o famoso CO2. É esse gás que literalmente infla a massa, criando aquelas bolinhas, os alvéolos, que deixam o miolo irresistível. Ok, então o segredo é o gás CO2. Entendido. Mas de onde ele vem? Como é que ele aparece ali no meio da massa? Existem basicamente duas formas de produzir esse gás na cozinha, e elas são bem diferentes uma da outra. A primeira maneira é através de reações químicas. Pensa no fermento de bolo, sabe? Ele reage com o calor, com a umidade e pronto, libera o gás. É super rápido, perfeito para bolos. A segunda forma, que é a que interessa pra gente hoje, pro nosso pão, é biológica. E é aqui que a história fica boa, porque entram em cena micro-organismos vivos, pequenos e incansáveis trabalhadores. E falando nesses trabalhadores, isso nos leva direto para a grande estrela do nosso processo, o fermento biológico. E com ele, um processo incrível chamado fermentação. E olha, usar fermento não é nada novo. A história começou meio que por acaso, lá no Egito Antigo, há mais de 6.000 anos. Mas durante milênios ninguém sabia o que de fato acontecia. Foi só lá no século XIX que o gênio Louis Pasteur finalmente entendeu o que rolava em nível microscópico. A partir daí foi um pulo para a gente ter o fermento comercial que compramos hoje no mercado. E aqui está ele. Esse é o micro-organismo responsável por tudo, o fungo Saccharomyces cerevisiae. Pode parecer estranho falar de fungo na comida, né? Mas é esse ser vivo minúsculo, invisível a olho nu, que faz todo o trabalho pesado na panificação. Mas o que ele faz exatamente? O processo, como a gente falou, é a fermentação. E é bem simples na verdade. O fungo se alimenta do amido e dos açúcares da farinha. É como um banquete para ele. E como resultado ele libera duas coisas. Um pouco de álcool, que ajuda a dar aquele sabor característico do pão, e o mais importante para o crescimento, o gás dióxido de carbono. E o mais legal é que essa fermentação do pão, a alcoólica, não está sozinha no mundo. Ela faz parte de uma família enorme de processos. É o mesmo princípio que transforma uva em vinho e cevada em cerveja. E ainda tem outros tipos, como a fermentação lática, que faz o iogurte, e a acética, que transforma o vinho em vinagre. É tudo parte do mesmo universo. Ok, a parte da ciência está entendida. Agora vamos para o que interessa na prática, no dia a dia. Quando a gente vai ao mercado, geralmente encontra o fermento de duas formas principais, o fresco e o seco. Qual é a diferença? Qual usar? Olhando já dá pra ver que são bem diferentes, né? O fresco vem nesses tabletes, parece uma massinha de modelar meio úmida, acinzentada. Já o seco vem em grãozinhos, que lembram uma areia marrom. E as diferenças vão muito além da aparência. O fresco tem muita água, por isso tem que ficar na geladeira e dura pouco tempo, poucas semanas. O seco, por outro lado, é quase desidratado, e isso faz toda a diferença. Ele é super estável, dá para guardar no armário por até 2 anos. É muito mais prático. Mas agora, atenção! A diferença mais crucial, aquela que pode salvar ou arruinar uma receita, é esta aqui. O fermento seco em pó é 3 vezes mais potente que o fresco. Guarda esse número, 3 vezes. Isso é fundamental. Então, não tem jeito. É preciso saber converter. Mas é fácil. É uma regra de 3 bem simples. A receita pede fermento fresco e em casa só tem o seco. Pega a quantidade da receita e divide por 3. E o contrário? A receita pede o seco e só tem o fresco. Pega a quantidade e multiplica por 3. Simples assim, sem erro. Beleza, a gente já sabe o que é o fermento, os tipos que existem, como converter. Agora, como é que se domina esse processo para conseguir sempre o melhor resultado possível?
A ferramenta mais poderosa de controle é a temperatura. O fermento é um ser vivo, ele é meio sensível. Abaixo de 7 graus ele está praticamente dormindo. Entre 20 e 32 graus é a faixa ideal. Ele está feliz da vida, trabalhando a todo vapor. Mas muito cuidado. Acima de 38 graus a atividade dele já diminui. E se chegar em 60 graus, ele morre. E aí já era. O pão não cresce mais. Então, no fim das contas, para ter uma fermentação perfeita, é preciso equilibrar 3 fatores. A temperatura ideal, que acabamos de ver, uma massa bem desenvolvida com uma boa rede de glúten para conseguir prender o gás e a umidade correta para manter o fermento num ambiente confortável e ativo. E aqui está um ponto fundamental. A gente fala muito de crescimento, de volume, mas fermentação não é só sobre isso. Uma fermentação bem controlada, sem pressa, desenvolve sabor. Ela cria substâncias aromáticas complexas. É isso que dá aquele cheiro e aquele gosto de pão de verdade, de pão caseiro. Algo que a pressa nunca vai conseguir criar. No final, é exatamente isso. Quando a gente entende e controla a ciência por trás de tudo, a gente consegue transformar ingredientes super básicos em algo que é muito mais do que só comida. É uma verdadeira obra de arte comestível. O poder, então, está todo no conhecimento. Aquela transformação que parecia mágica de farinha e água num pão incrível já não é mais um mistério. A grande pergunta que fica é, com toda essa ciência em mãos, que maravilhas dá para criar na cozinha, hein?